Família, tá iniciando mais uma varanda aqui na nossa Rádio TV Pelourinho. E hoje, uma pessoa especial, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Ela é produtora cultural e jornalista, Vivian Caroline, mais conhecida como Vivian da Yaya Muxema. E nada disso, eu já falei a ele. Nada disso, ele via Caroline mesmo, mas sim, também daí eu... Massa. Me conte, como é que tá seu São João, como é que tá as festas? Bom, a gente fez uma celebração, como vocês participaram de uma forma Lourinha tremeu lá no nosso espaço, nossa sede. Fizemos um projeto um projeto de resgate geográfico dessa localização mesmo de Salvador, do Feixe, e a reparação, por assim dizer, de algumas tradições da papel do Cavaleiro da Rússia. A Yamushima é um projeto que tem mulheres e crianças, e que nem todas as mulheres nasceram em Salvador, e se a gente for pensar no alcance maior, as nossas mães, muitas não nasceram em Salvador, as suas avós, então a gente tem muito famosa a cidade, com outras tradições, e é tudo cultura nordestina, e acho que a gente faz samba reggae, e não pode desassociar samba reggae de um fenômeno artístico e também do Nordeste, né? Que é da Bahia, Salvador, portanto nordestino. Então, a ideia era fortalecer esses signos todos, celebrar e aprender de uma forma prazerosa e divertida, como vocês viram lá. Massa. Agora, voltando agora às origens, às raízes, de onde surge Vivian Caroline? Caroline surge de raiz bem profunda. Se vou pensar assim lá atrás, a gente está tentando reconstruir uma árvore genealógica, mas sair manhã é um casal preto, o pai, infelizmente não está mais aqui nesse flão, manhã com o filme bote, pai é um operador de telégrafo, e um homem que adora música, sempre adorou música, sempre ouviu. Ele, na verdade, pai se nutria de música com seus vinis, que costumava ter um acervo incrível. Mãe canta em coral, sempre gostou de pés. Eles dois gostavam de carnaval. E eu digo que eu comecei a tocar enquanto ouvia os discos dele, porque essa influência musical chega para mim, é uterina, né? Chega a mim desde sempre. E eu cresci num ambiente de muita música, né? E aí Vivian Caroline teve um suposto familiar que a gente considera fundamental para uma estrutura emocional, para a criação de projetos de futuro, né? Mas não pensava em tocar samba reggae nem tambor. Até os meus 15, 14 anos eu vinha no samba na minha comunidade com as crianças da Dona Mirim. Eu fiquei intrigada com aquele som, eu já ouvia, na rádio a gente já corria quando tocava Jerônimo, né? Para entender o que estava acontecendo, já tinha a efervescência do em Salvador, já pautando a rádio, né? Nova naquele momento. E aí eu passo dança, mãe conhece a samba, ele fala que está tendo essa aqui mulheres. Mãe me traz o projeto e eu tenho um grande orgulho de me declarar uma das fundadoras da identidade no Suneguinho Samba. Então eu fui a responsável pelo desenho da lógica da identidade, pelo contato, pensamento social político da identidade, ele é responsável pela parte artística. Eu sempre responsável pelos projetos, pelas crises de projeto, pela captação de recursos de alguma maneira. É claro, tendo aliadas fundamentais como a Dona Machado, Sarro Petrovic, gente muito nobre, assim, que agregou muita informação à minha vida, né, para quem eu sou realmente muito grata, serei. E Vivian Caroline, mais recentemente, há 3 anos, precisa, na verdade, pela necessidade de criar a Yamushima, para dar continuidade ao que eu já pensava, ao que eu já tinha descoberto sobre essa tecnologia do cambô, sobre esse arranjo social, geográfico, geopolítico, seja de samba reggae e trabalho de neguinho e samba. A minha dissertação foi sobre isso, quilombo de tantos outros, acho que a gente se quilombo enquanto toca. E agora eu estou começando a investigar sobre as mulheres, também um doutorado, espero até comprar esse em breve, como é que isso acontece no corpo das mulheres. Então, Vivian hoje é uma mulher que toca tambor, mas que tem na arte como a sua linguagem de identidade mais cara, mais profunda e mais feliz, sabe? E que entende que o tambor tem existido para construir novas narrativas. E para o corpo das mulheres pretas, a gente pensa nessa história da mulher preta, sobretudo no campo do trabalho, no campo profissional. A gente pode, de fato, celebrar como é que ele que é o samba reggae, isso é fantástico, mas ele
é a possibilidade das mulheres protagonizarem esses coletivos, né, criando a Didar, e ou tantos outros nasceram a partir disso, e agora aí a Mushima, ele tá dizendo assim, olha aqui, eu sou solidário pra você. Então a arte que toca, pra mim, tem que ter uma pilha revolucionária para os nossos corpos e para nossos corpos. Que lindo, querida. E quando surge a ideia assim, boa, velho, eu vou criar a Yaya Mushima, que é esse coletivo, esse berço cultural também, de que várias atividades, né, eu fui contemplado assim, estar lá gravando e ver quanto as mulheres, as crianças realmente entrega. Eu fui entrevistar uma das meninas que estava fazendo a noiva e tipo, eu fui recebido já ela como personagem de noiva. Então, tipo, falo, vê como a galera realmente mergulha, né? De onde surge essa ideia? Então, eu acho que a minha história, trajetória à frente de outros projetos sociais, me deu muita experiência, né? E agora eu tenho uma leitura, assim, desse fazer, dessa prática, como sempre como um arranjo político, social, político, né? Então, há 3 anos, Carla Lins ia dar ela ia cantar num barzinho. Eu falei, Carla, vamos dar uma canja, levar uns tambores, fazer esse som. E aí eu fui com ela e outras meninas. Aí eu dormi, quase ela dormia para citar lá. Menina, me livrei, eu falei, eu tô sentindo que a gente precisa tocar, continuar tocando juntas. Acho que isso pro universo é importante, é necessário. Eu não acho que a minha missão de possibilitar esse caminho, ou pelo menos de abrir possibilidades para as mulheres que tocam, tenha sido parada, encerrada, só que eu que teria que decidir isso, eu que vou decidindo continuar. E aí liguei para o Augusto e falei assim, vou ter um novo projeto. Não tinha nome então, e eu fiquei buscando, falei, eu quero falar com Tirana Santana, só queria ver mostrar. Peço siga, me surgiram um nome em Quimbundo, não sei o quê. E eu fiquei ouvindo Tirana, que eu cheguei para venhar, ficar fazendo as imersões dele. E eu fui ouvi-lo. E aí veio o Mushima, e aí já era algo que eu queria, assim, por conta de ser feminino, é um nome feminino, é um som feminino. E tá sempre direcionado a Iá, Ialoixá, Iamoi, a avó. Então, é sempre um feminino com amor e poder. Sim. Né? Porque vó manda tudo na parada, né? Mãe também. Então, e a Lourexá nem se fala. Então, eu queria esse feminino com poder e queria o coração, porque o coração é o maior tambor que todo mundo toca. Todo mundo precisa dele. Se esse tambor que a gente tem no corpo parar, a gente não continua, né? É o coração que dá ritmo ao nosso corpo, às nossas células. A gente precisa dessa autoestima funcionando e feliz, né? Então, uma tradução assim mais livre pode ser esse tambor feminino que libera, esse tambor feminino que liberta, né? Que ensina, que demonstra, que reconstrói todo o gestual desses corpos que, portanto, sempre, muitas vezes foram, né? Não só estigmatizados, são limitados, não, né? Então, é uma libertação de uma escuta, porque o som que comunica, o som que te digo, sim, solta esse braço, né? Libera, se sopia. E eu acredito que isso é uma comunicação ancestral, porque é um tipo de linguagem muito bem organizada, que emociona toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser vivente, né? Então, quando o tambor, ele manifesta, a palavra é essa, né? Manifesta, porque, além de tudo, ele conecta vários mundos que a gente não vê, mas sente. Então, essa linguagem, uma vez incorporada, ela é traduzida, né? Traduzida para aquilo que a gente precisa entender. Então, muitas vezes a gente precisa compreender sobre o mercado de trabalho, sim, para os mulheres. Outras vezes sobre afeto, que tipo de relacionamento é esse. Então, essas narrativas, esse modelo é inspirado da ideia Mishima, com as aulas abertas de samba reggae, aqui, vizinha aqui da CD Pelourinho, para mulheres e crianças, com as aulas de capoeira Angola, que é desenvolvida pela mestra Nilde Sena, que tem essa mesma filosofia de que essa capoeira, ela liberta né? Ela liberta o corpo. Então, tudo tem uma roda de conversa, né? Tudo é uma conversa, tudo é uma prosa, tudo é um papo, porque a gente entende que tocar, pensar sobre tocar, pensar sobre a capoeira, pensar sobre a dança, que a gente também aparece, né? São sempre formas de aprimorar, né? E de alguma forma, acho que a palavra pode ser, não sei se é a ideal,
porque talvez direcionar seja muito pesado, mas encaminhar reflexões, sabe? Você já pensou sobre isso? Então é sempre quando a gente começa, antes de começar a aula aberta, por exemplo, tem uma roda, e aí a gente sai, toca e volta, e tem outra roda, e aí é outra energia, é outra sinergia, são outras, sabe, outras expressões nos corpos, nos olhos, e tem sempre um senso de comunhão, né? Não religiosa, mas é uma comunhão de, olha, compartilhamos tivemos salsa, isso, uma imagem rítmica, construímos uma imagem rítmica e todas as crianças e pessoas envolvidas foram importantes, igualmente, né? Interessante. Parece que é um baile, né? Teve aquela comunhão ali tocando e depois todo mundo no mesmo baile, na mesma energia. Isso é bonito. Isso pode ir longe. É porque você já reparou que aqui, se a gente passa com o tambor tocando, quantas pessoas cedem? Gente, quando a gente passa sozinho, passa sozinho. Só passa. Mas quando a gente desce ou sobe, a gente direciona uma feriada. Então, por isso eu considero um processo de função. Se a gente for parar para pensar o que o tambor faz na folha do pelourinho, que ele reconstrói, que ele rela coisa, que tipo de pureza traz, ou sua sonoridade, você para de pé à noite, todo e acabar só. Discutindo e a gente começando. Então, acho que a gente também tem a admissão plena da capacidade disso, né? De pensar historicamente que imagens eram lançadas sobre a nossa história, sobre a minha, sobre a sua, talvez vocês estavam aqui e talvez hoje, né? Exatamente. E é esse tambor que constrói, e eu acho que eu estou com poucas ideias, que toda essa importância que essa a gente pensa nessa fotografia histórica da mulher negra, a gente vê que era ainda mais emocionante que isso aconteça através desses protagonistas e de crianças sujeito é quando nasce tá. A gente também não acredita quando eu tivesse focando numa eternidade assim que eu tive tá. Então para continuar tem que ter que essas pessoas chegando e para que essas heroínas e heróis que a gente também cultiva que relaciona e não só as heroínas heróis da memória da história do passado, mas também essas não só mas aqui a vizinha de porta, sabe, da família, essas mulheres que tanto se esforçaram, né? Que o seu conceito de dignidade, ela defendeu, né? Com a própria vida, então são muitas disposições que você fazer sobre o que você fazer opinas, que belezas são essas, né? Que música é essa sobre qualificar essa ou aquela música, né? Então a gente tem muito que fazer, Mochima, nesse caminho, né, de um pensamento organizado sobre fazer samba, sobre fazer produção, tendo essa referência fundamental do trabalho técnico de samba, confio, eu trabalhei Marisa esses anos da minha vida, então tendo essa referência e tendo as percepções que eu me construído, e mais de outras mulheres que estão comigo também, dessa Constituição, Mili Preus, a Noite da Tassi, a própria Wanda Machado, que a gente mostrou na editora, Mela Boom, enfim, uma série de mulheres fundamentais, porque aí ela se mostra, por exemplo, como está na Carnaval, a gente tem bloco afro. Então, eu construo esse bloco afro dentro de um coletivo, né, de mulheres que pensam, de homens também, que eu era do mesmo compositor, de 2 temas já de nosso carnaval. Então, pensar com sensibilidade, criar uma equipe de produção, entender que os núcleos produtivos dentro da IAIA são estratégias e métodos de aprender também, são sessões de sonho. Então, eu sou muito realizada. Eu sinto que está longe ainda da plena satisfação, porque acho que a gente está tentando gravar um single. Enfim, são tantos projetos que a Bichinha tem, mas todos os dias tem mais uma maniazinha desse capítulo sendo contada. Show de bola. Gente, para quem não conhece, a Mochima fica aqui do lado, aqui quase da TV Pelourinho. Se chegar aqui, eu levo vocês até lá. Eles têm um trabalho fantástico, é capoeira, é roupa, é quadros, é percussão, é um trabalho lindo. E saber essa grandeza toda da Yaya Mochima, eu queria fazer uma pergunta ousada. Eu quero perguntar a você, como você imagina a Yaya Mochima daqui a 5 horas? Ai, gosto porque eu vivo pensando, né? Eu beijo assim, com certeza, né?
de projetos que a gente tem, os fundadores, que a banda vai estar sendo contratada por grandes agências nacionais e internacionais, porque essa é a forma da gente gerar renda para as nossas vidas. Para a Iaiá em Constituição, sim, mas também para cada mulher que faz parte da é importante voltar para casa com o sabe? Porque tudo que eu falei é relevante, significa muito. Mas, além disso, ter em casa, né? Aí eu cheguei com esse dia daqui, que foi do meu trabalho, do show que eu fiz, da viagem, da cidade nova que eu conheci, do país que eu visitei. Isso também é imensurável, né? Então, a gente quer que isso aconteça. Aqui que Kaiá vai estar com seu single, com seu EP, com uma coletânea importante de composições, porque essa parte de compor músicas autorais é uma prioridade. Acredito que o nosso bloco de carnaval vai ter mais 3.000 mulheres. Achei. E o Ganjo dizendo que essas meninas vão assim, elas vão pegar a gente, né? Crescendo. Acredito que esses festejos do São João, que são também fundamentais para a gente, serão fortalecidos com cortejos ainda maiores, com alcance ainda maior. Mas eu sonho muito que nós vamos ter 2 núcleos de referência. Um é de etnomatemática, porque eu acredito que o samba reggae é uma ferramenta para o ensino de matemática para crianças. Veja como as meninas topam na facilidade dos cálculos, né? No andamento, no compasso, no volume. Imaginam que tem isso tudo, né? Exatamente. A gente vai dizer, olha, deixa eu te explicar uma coisa, né? Então, organizar isso, ó, vocês desejam há muitos anos. E tem a IAIA como um centro de estudos mesmo, com uma biblioteca incrível, com acervos de escritoras negras, de literatura negra. A gente está parceria, editora alguns tops. E a gente precisa ter esse acervo de consulta, de pesquisa, de inspiração. Que outras mulheres são essas que pensam a cultura negra no campo dos estudos culturais, no campo da antropologia, no campo da própria música? Quem são essas mulheres, né? Então vamos ler um pouco dessas mulheres. Quem são essas feministas? O que é feminismo negro? Como é que isso me fortalece? Como é que eu posso me posicionar melhor socialmente no meu trabalho, na minha família, a partir desses conhecimentos agregados? E por que eu toco tambor? Esse tambor pode me levar aonde? Que tipo de tambor, né? Que tipo de linguagem, que tipo de filosofia mesmo eu quero sustentar enquanto eu tô, né? E que impacto eu já tô deixando, assim, com a mulher? Você falou sobre costura. A gente tem uma loja. Inclusive, eu tô louco por um macacão lá, mulher. Tô sabendo, eu fiquei, puxa. Pois é, nesse carnaval, a Ravana Fischer, uma amiga de Nomaroff, de um outro coletivo de produção que é super parceira da Reatrio, vai falar. Ela falou, Vivian, eu quero participar do carnaval. Ela é uma estilista. Ela trabalha com alta moda, alta costura. E ela tem um projeto de vida que ela levar técnicas de alta costura para comunidades negras do mundo. E ela falou, se você quiser, eu pego, amor. Ela falou, né? E ela mesma rodou uma vaquinha que custou a vinda dela, comprou equipamentos, máquinas de costura, deu aula para as mulheres. Nós produzimos todo o figurino da percussão, das aulas de dança. Só foram aulas diferentes, cada uma contava uma história, cada um tinha uma roupa. A estampa é original, a estampa é nossa. Então, e essa loja, do nosso plano também para menos do que 5 anos, é estar sempre nutrindo essa loja com a moda nossa, né? Com figurino nosso, ou roupas que a gente usa. Já aconteceu, se a gente vai para o show, a gente prepara um esquimão, preparar umas castas para vender. E aí as mulheres olham pra gente tentando falar no que era sua roupa, sabe? Muito bacana. E tô bendito, mano. E aí faz muito sucesso. Então pensar em outras coisas, ir tocar, a gente vai para vários lugares tocar. O figurino chama atenção, a gente leva camisa nossa, enfim. Ter essa loja como também uma ferramenta sustentável para a autoestima é uma outra pretensão. E tem um projeto chamado A Beira Rainha, que é para mulheres com mais de 55, porque eu quero que essas mulheres estejam com a gente sempre. Eu sou uma super defensora de que as mulheres, que as pessoas com mais idade são mais produtivas e inspiradoras. A gente tem, assim, verdadeira rejeição à etarice. Né? Enfim, toda é como é porra de preconceito, mas se vocês vão lá na aula aberta de percussão, o samba reggae tem simples mulheres como é que 60, 65, elas chegam super inseguras, de umas caprichos prontos, e aí, a Dona Marina, por exemplo, falou, depois do carnaval, ela tocou o carnaval,
Tem 20 anos que eu nem brigo o carnaval. Como é que eu ia pensar que eu ia tocar na valsa? E ainda aparecer na TV. E aí os filhos dela estavam lá filmando, tocando o braçoso, e isso foi fantástico. Então, são essas conquistas, esses aprendizados que eu quero seja desenvolvendo plenamente em um alcance muito maior. O espaço físico muito maior do Pelourinho, porque a gente tem uma sede, mas a sede que depende de aluguel. Então a gente precisa de sede que não dependa de aluguel, precisa de sede de outros espaços mesmo, para estar fazendo transformação, que sabe como a escola comunal de referência, a questão da pedagogia Miriaiô, que é da Elba Machado, que é uma das referências dos seus trabalhos há anos. Show de bola. Vivian Caroline, muito obrigado por essa troca. É muito enriquecedor ver a forma que você fala, porque a gente vê que tem um brilho do olhar para falar sobre esse projeto. E gratidão por estar aqui. E a pessoa desencantando. Gratidão. É isso aí, família. Mais uma varanda sincera do Futão.